Hello! Muito boa noite para todos vocês, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem nessa noite de quinta-feira. Cara, 30 de outubro. 30 de outubro. Faltam 2 meses para o ano acabar. Ave Maria, eu espero que vocês tenham feito muitas coisas produtivas, que esse ano tenha sido um ano incrível para vocês. Mas vamos lá falar sobre mercado, né? Esse índice, vou te contar, viu? Vou te contar. Quando a gente fala para as pessoas que quem gosta do índice e opera índice é porque o cara tem que ser muito bom e ter uma performance altíssima, o cara tem que ser muito bom, é porque o índice realmente é um dos ativos mais difíceis do mundo. Ele não é tão previsível quanto, por exemplo, o S&P, que se o ativo só sobe, você fecha o olho e compra. Ou o ouro, na época de análise dele, porque agora ele tá brigando entre os tempos gráficos, mas o ouro caía, você comprava. O índice não. O índice ele tá numa tendência de alta, mas meu amigo, ele vai lá no fundo, vai no inferno e volta lá no céu. É aquela coisa de doido, né? Por isso que tem que ser muito pé no chão, seguir o operacional à risca e a técnica à risca e não fazer o famoso martingale, papapá. Se bem que hoje o preço médio, né, o cara que aguentou fazer preço médio saiu bem, mas nem todo dia é assim. Mas enfim, vamos lá falar sobre o Ibovespa, né? Cara, é aquilo, né? Alta infinita, virou Suíça, né? Rompemos o último topo histórico, né? Aqui a gente já tinha comentado sobre isso. Isso aqui continua sendo uma divergência, é uma divergência válida, porque tanto no linha quanto no histograma, isso aqui fala para mim que esse fundo vai ser retestado ou superado, mas a gente não sabe o quando. Nós sabemos para onde, mas não sabemos o quando, né? Isso pode até acabar, inclusive, não sei, né? Vamos ver quanto tempo vai demorar aí para ter essa queda de Bovespa, se vai matar as minhas opiças ou não. Mas tamo aí. Esperando cada variação, a gente vai ajustando a posição. Por isso que a gente sempre fala para vocês, quem está na montagem de posição, inclusive os nossos alunos, né? Você não vai fazer uma coisa no último. Divide sua mão em 5, 6 e vai fazendo. Isso é montagem de posição. Não dá para fazer igual a gente faz em opções no mercado, no próprio índice, porque é uma operação que vai te onerar bastante e é uma operação muito mais arriscada, né? Porque pode ser que ele vai subir 3.000 pontos aí e você não sabe quanto que pode ser o seu stop no final, né? Mais arriscado, principalmente para quem está aí iniciante no mercado. Uma opção, você compra, você sabe que o seu stop máximo é aquilo ali e acabou. Acabou. Não é algo que, por exemplo, amanhã vai falar assim, puta, fulano morreu, agora o presidente é X e o mercado é fã do presidente, vai abrir, tipo, o gap de 2.000 pontos para cima. Você se lascou. Opção não, opção é aquilo e seja o que Deus quiser. Entendeu? Então, continua válido. A gente está vendo aí algo muito positivo para quem está esperando aí essa queda que a gente tanto fala, que é justamente o índice de otimismo. Hoje já veio bem mais alto, o Rodrigo vai botar aí para vocês. Mas fato é que o mercado ainda não sinalizou isso. A gente só tem o índice e ponto. E ponto. Por isso que, para uma operação de day trade, é extremamente arriscado você ficar caçando topo. Extremamente arriscado. É muito mais fácil, cara. É muito claro aqui, né? É muito claro. Rompimento de topos e fundos ascendentes. Caiu, vou esperar minha região, vou comprar, papapá, foi, sabe? É isso que a gente tem que buscar. Por isso que eu fico falando para alguns alunos, meus alunos falam assim: Ariane, eu não gosto de olhar as regiões passadas, eu gosto de olhar a região só dos dias e tudo mais, e ver fluxo, tarará, parará. Eu compreendo e está correto, sim. Só que você não pode deixar de olhar o macro. Eu vou botar só o índice aqui para a gente olhar o que ele fez hoje para vocês verem. Deixa eu botar aqui. Cara, olha isso aqui. Que aqui não é o índice, eu uso o FUT, tá? No FUT ele ainda não rompeu. Mas olha essa questão aqui, ó. Se a gente for olhar os 60 minutos. 60 minutos que é uma referência para o day trader. Topos e fundos ascendentes. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Pá. Na verdade, esquece. Vou começar daqui. Vou desenhar igual eu traço com meu filho. Pá. Cara, cheguei. Olha, essa é a pernada. Eu ainda tenho esse subfractal aqui, ó. Não tá errado, tá? Eu ainda tenho esse subfractal aqui. Mas olha essa pernada aqui. Tudo que eu tenho que fazer, e eu falo sempre para vocês, é só traçar de 0 a 100. Esquece as regiões aqui intermediárias, não condiz aqui agora. Traçar de 0 a 100, abaixo de 50. Tô autorizado para poder procurar por compras. Havia um cara aqui que quer vender isso aqui. Pelo amor de Jesus amado.
Vai tomando tobinha, vai. Mas é isso. E agora aqui tá rompendo a máxima. Olha, esse negócio é doido demais. Olha que engraçado. Olha lá, vai lá romper o topo, hein? Vai fechar na máxima. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se os brasileiros estão esperando isso aqui pra ficar bem otimistas mesmo, ou só isso aqui já é suficiente. Eu acho que eles estão esperando isso aqui. Por isso que a gente vê ainda que tem esse caminho livre do índice pra cá. Eu tenho, sim, uma região vendedora, mas assim, essa região vendedora, assim, é só se gritar e aí eu tiver, por exemplo, no mínimo uma quebra de estrutura em uns 5 minutos e tentar pegar o recuo. Porque vender só pela região, eu acho super arriscado, tá bom? Eu não vou colocar meu dinheirinho à prova aí. Mas antes da gente ir agora, que eu já dei um panorama central para vocês, bora falar sobre as regiões do Ibovespa. Ibovespa segue livre, leve e solto para cima, né? Aqui ele até pode ter sinalizado, sim, ó. Tem muita gente que vai estar olhando isso aqui não como um duplo perfeito, né? Eu queria um topo duplo perfeito para romper e aí fazer a manipulação em cima, mas não temos. Mas deixa eu ver uma coisa aqui. Não, eu quero ver. Ah, tivemos sim, ó. Não, tinha que ter subido. Isso aqui tinha que ter estar um pouco aqui acima e continuado caindo, para aí a gente ter uma divergência oculta, mas não tivemos. Não tivemos a divergência oculta, tá? Nem por linha, nem por nada. Então esquece isso aqui, agora vamos esperar só o recuo aqui para as regiões para poder estar buscando por compras. Pelo Ibovespa a gente não tem nada, tá bom? Primeira região compradora aqui, 146.590 até 147.060. A mínima a gente sabe que é plausível de manipulação sempre, né? Depois 144.840 até 144.360. Depois 142.400 até 142.089. Tá difícil, porque pelo Ibovespa não tá nem chegando nas minhas regiões, sabe? Ou seja, o nível que o povo tá meio eufórico comprando é tão grande que ele nem consegue recuar direito para as regiões mais conservadoras, né? Para você ver que o entusiasmo tá bacana. Vamos aguardar esse termômetro aí nos próximos capítulos. Olhando aqui direto para o índice futuro, já tenho as regiões aqui traçadas. Eu tenho uma região intermediária aqui, ó, se ele não for reto, livre, leve, solto, saltitante. Agora ele mudou um pouco o cenário, né? Eu tinha marcado isso aqui antes desse último candle, porque até então ele não tinha validado o rompimento dessa pernada aqui. Para ele validar, ele precisa que o corpo feche acima. Ele acabou de fechar o corpo. Então, de fato, agora ele validou essa pernada inteira para mim. Então, aqui agora não é mais amarelo. Isso aqui para mim agora já posso ir para o azul, que é um pouco mais tranquila a compra. Amarela é quando eu falo que é uma compra bem azul é uma compra válida, entendeu? Então agora a gente tem essa pernada aqui toda para ser trabalhada, fechando acima dessa última, tá bom? Inclusive a gente vai poder ficar bem atento aqui, vamos ficar bem atento aqui, só com um detalhe. Veja que no Ibovespa a gente não tem, mas no índice futuro nós temos um ensaio de divergência oculta. O que eu preciso que aconteça? Eu preciso que os candles continuem subindo, ou laterais no máximo, mas não pode fechar abaixo aqui de nenhum, tá? Eles têm que estar laterais sem perder a mínima. Ai, não era isso que eu queria. Aqui. E eu preciso do que a gente chama daquela ticada. É isso aqui fechando abaixo de um nível anterior. Na perda desse candle, aí nós iremos ver o acionamento da divergência oculta. Aí eu já fico mais animada com as minhas opções. Porque aí eu vou ter região, porque essa região é 100% vendedora. Eu vou ter divergência oculta, mais uma ou outra confluência para mim. E eu vou ter o sentimento dos caras que estão eufóricos na compra. 3 coisas. Acho que tá bem ok para mim, né? Vamos ver se isso aí vai acontecer. Agora, caso contrário, caso ele suba, caso o MACD fique subindo aqui, aí eu não... acima do zero, né, que eu falo. Aí eu não tenho o que fazer. Deixa ele ir, né? Deixa ele ir. Eu realmente vejo pelos nossos estudos que ele já rompeu, de fato, essa semana aqui, tá? Pelos nossos indicadores internos aqui da mentoria. Ele já rompeu isso aqui, essa máxima. Por isso que eu boto aqui em amarelo. Porque é uma venda que, beleza, se tiver algum indicativo de venda, a região é válida, mas não é a melhor venda possível. Eu queria muito que ele rompesse isso aqui e a manipulação acontecesse aqui, tá? Queria muito. Se isso acontecer, vai ser um presentaço aí para a gente ver uma queda brusca e aí ainda ter um rally de final de ano. Sinceramente, eu gostaria que essa queda acontecesse porque acho bem difícil, né? Não é impossível, bem difícil a gente continuar subindo reto aí, pegando rally de Natal e tudo mais e continuar subindo reto.
Acho bem difícil, mas não é impossível, né? Nos últimos 10 anos isso não aconteceu, mas sempre tem a primeira vez, né? Sempre tem a primeira vez. Mas é isso. Então, essa região aqui ela é vendedora, mas a gente não tem nada falando venda aqui agora. Vamos esperar o acionamento de pelo menos uma divergência para nós. 152,015 até 152,360. Depois, 152,900 até 153,370. Eu não filtrei muitas das regiões, porque eu vou filtrar se for evoluindo o preço, tá? 154 a 700 até 155, 583. Ari, mas e daqui até aqui? Cara, é caminho livre. Caminho livre. Quem opera pivô aí vai ser muito feliz. E essa região aqui, ela é longa e contínua, porque aqui eu tenho 2 pontos que eu ainda vou trabalhar na frente para filtrar melhor para vocês. Isso aqui é uma linha de Boston semanal, 157, 450. Isso daqui é um candle Clinton do semanal que a gente tinha marcado. Eu marquei até os 50% dele aqui, que está em 157, 515. Vocês sabem que 50% é um potencial ponto de parada dentro do próprio order block, né? De mitigação do próprio order block. Então vamos ver o que vai acontecer aí. Agora, falando de compras, né, meus amigos, que é o mais fácil, né, para quem quer operar o day trade, é muito, muito mais fácil. Deixa eu ver. Pela linha ele rompeu tudo, então fica válido. Até esse ponto fica válido aqui, mas eu acredito sinceramente, se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, ou seja, se eu fosse um institucional e quisesse pegar todo mundo, eu ia usar esse ponto aqui como indução para cair em umas regiões mais baixas, né? Então aqui é um pouco perigoso. Não tá inválido, mas é um pouco perigoso. Eu prefiro deixar aí. Vou operar outros ativos enquanto isso, nessa loucura toda aqui. Mas aqui é um ponto bacana. 150, 550 até 150, 315. Mínima do dia. Eu tava esperando esse ponto aqui hoje, tá? Eu tava esperando esse ponto aqui hoje. Ele não chegou lá. Mas a gente teve aí, chegou muito próximo da região. A gente já tava, era a região de 60 minutos. Então o que eu precisava aqui eram 12 minutos com a meu RSI, ele chegou até 22, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso. O RSI chegou a 22, então era um possível fundo. Tudo que eu precisava, dentro dessa pernada válida aqui, né? Tudo que eu precisava era de uma divergência no tempo gráfico de 2 minutos, porque a gente sempre trabalha múltiplos de 5 minutos, múltiplos de 5, né? Segundo Alexander Elder, a gente tinha essa divergência aqui, bem suave, na nave, rompimento deste candle aqui, o stop aqui, pau, tá? Suave na nave. Agora, venda, a gente não teve nada assim indicando, né? Eu até pensei, quando ele tava voltando aqui, eu até pensei, não, isso aqui pode dar uma venda. Mas como não teve nosso gatilho da divergência junto, quando ele rompeu e fechou esse gap, eu falei, olha isso aqui, um conceito legal para vocês. Quando a gente faz um choque, ou seja, perde o nosso key level, de forma muito brusca, a probabilidade de ser um fake choque é 90%. Então ele vai e faz o quê? Ele faz a volta em V. E quando ele fecha o gap, a probabilidade de romper aqui é 95%. Então é muito alta a probabilidade. Então fique esperto sempre nessas condições, tá bom? Conteúdo de buenas aí para vocês. Então, se ele vier até aqui, beleza. Agora, se ele vier aqui, é o melhor dos mundos para mim. Eu gostaria muito, muito, muito que ele viesse reto aqui. Não sei se ele vem, né? 149,830 até 149,650. Depois, 148,980 até 148,800. 148,645 até 148,400. Depois, 148,090 até 147,760. Gente, eu marco as regiões, mas lembra, a gente precisa dos gatilhos, né? Do RSI, do intermediário e do gatilho da divergência no MACD, tá bom? Falando de dólar aqui, o dólar, então, a gente comentou ontem, eu comentei ontem no Instagram com vocês, que eu não ia poder fazer a abertura, né? Então, aqui a gente viu o RSI indo abaixo de 30 depois dessa forte movimentação de alta que o preço teve, né? O dos 60 minutos topou aqui, mas o de 240 tá evoluindo o preço. Então, a intenção do preço é ele voltar para cá. E aí, por conta disso, eu deixei essa região como um ponto bem ok. Hoje ele deu a venda, eu não fiz essa venda, eu nem estava olhando para o dólar, sendo bem sincera. Mas ele deu a venda aqui em cima da nossa linha de bola, 60 minutos. Deixa eu ver se estava válido. RSI do 12, beleza, check. Inclusive, tinha divergência aqui do 12. Não era uma divergência boa, porque não tinha linha. Divergência, nossa, que lindo esse movimento, hein? Que pena que eu não vi. Foi ao mesmo tempo do índice? Foi, bandido. Preço subindo, caindo aqui, mas não tava perfeito aqui, não tava perfeito. Não sei se eu teria feito. Talvez por eu ver que o índice tinha chegado num patamar ok, pode ser, mas
olhando assim isoladamente, eu não teria feito, não. Não tava perfeitão. A gente gosta do perfeito. Por quê? Porque melhora o nosso nível de assertividade. Ah, mas foi. Aí quando não for? Aí vocês vão falar, mas aí não tava perfeito, né? Por isso que não foi. Exatamente. Então, eu tô deixando essa região aqui só pra gente agora deixar sinalizado até a máxima, porque ele já consumiu 50% da order block, falta aqui o final, mas eu não tô amando essa região, tá? Que é 5.398 até 5.400. Depois, melhor região, 5.407, 5.408 até 5.415. Depois, 5.425,50 até 5.430. E depois, 5.443 até 5.451. Eu acho que a gente tem um bom potencial ainda para o dólar evoluir. Eu vou mostrar para vocês por conta do DXY. Aqui é a primeira região de abertura. Se abrir nessa região aqui, pode dar um bom trade, tá? Principalmente porque aqui eu tenho uma linha de boss dos 5 minutos e eu tenho uma expectativa de que se ele vier até aqui, o RSI dos 5 minutos vem abaixo de 30. Então, dá uma boa oportunidade de compra. Entre 5.376 até 5.372,50. Depois disso, é ele perder a mínima e voltar para cá. Mas aí não ia ficar legal para a evolução do 240, porque se ele vier para cá, é porque ele está estopando e ele vai perder essa região e ele vem só mais para baixo aqui em 5.331,50 até 5.325. Isso aqui, inclusive, deixa eu tirar, porque não é mais válido para nós, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho lá dos mercados lá fora. Isso aqui a gente comentou com vocês, né? Eu comentei com vocês no meu Instagram mesmo, no domingo, cara, no domingo, olha aqui, foi domingo. Isso aqui era a linha de boss. Eu falei para vocês assim, olha, tem muita gente no YouTube falando que tá dando sinal muito forte comprador para criptomoedas. Quando tem muita gente falando, a gente vai começar a suspeitar e fazer o quê? Ou eu não vou fazer nada, ou vou procurar pelo movimento oposto. E foi exatamente o que aconteceu, né? Foi a nossa venda aqui, super linda, maravilhosa, cravou aqui. Ele até veio fazer um sweep. Sinceramente, olhando esse MACD aqui, o que ele tá me dizendo? Ele tá me dizendo, Ari, eu vou subir até ou essa região mais ou menos, para voltar a cair, perder isso aqui, quiçá perder isso aqui. E aí, será que pode ser o seu presente de Natal bem aqui, 98.300? Eu não sei. La garantia sou eu. Brincadeira. Mas assim, se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz, né? Vamos ver se vai ser real e verdade isso aqui. Mas um ponto, sim, a gente não pode discutir, que o meu RSI do 288, 240 tá aqui no fundo possível, fundo semanal, mas vou torcer para isso aí ser só o início de uma queda um pouco mais forte do Bitcoin. De toda forma, pelo 1 hora, a gente tem esse primeiro possível ponto que a gente pode estar buscando por seu ponto de parada e busca pela venda, 108.790, isso aqui é de 1 hora, tá? Esse outro de 1 hora aqui em 111.282. Gostaria que, se ele vier até aqui, ele consuma esse topo triplo que tem aqui, faz uma manipulação aqui, e ele fazendo a manipulação aqui, a gente vai buscar a venda para voltar até essas mínimas, tá bom? E é isso. Tchau! Tchau. O Ourinho, seu lindinho. Peguei essa venda aqui ontem, até falei pro cliente, eu falei, tô querendo vender, o que você acha? Ele me respondeu, eu vendi. Brincadeira, eu falei, é porque eu gosto da opinião dele, porque eu sou uma pessoa que, eu acho que eu sou mais agressiva do que ele, né? Ele é mais sossegadão, eu não. Eu falo assim, é porque, como chegou nesse movimento forte, provavelmente ele falaria, espera um spring e tudo mais. Eu falei assim, cara, mas tava tão descarado isso aqui, e ele fez o quê? Ele ainda fez uma base aqui no 25 minutos. Quando ele fez esse sweep, começou a voltar para dentro, eu falei, não, é agora. E aí a gente utiliza outros indicadores que sinalizaram a venda lá, e foi uma venda bem bonita. Aí o trader nunca é satisfeito. Eu saí aqui mais ou menos nessa base, ele veio até aqui. Tá bom. Agora o que eu quero que ele faça? Rompe isso aqui. Essa venda nova aqui não é válida, por quê? Porque eu não perdi esse fundo. Então, pode ser topos e fundos mais altos. Então, esse topo não é um topo que eu quero fazer venda. Eu quero que ele rompa, ele pode até manipular e eu vou buscar uma venda por ali. Inclusive, tá marcado aqui, essa região aqui. Esse carinha aqui, ó, que é o meu interessado, tá bom? Marquei os 50% aqui, junto com quando eu vou ter o meu RSI dos 60 minutos acima de 70, que pode ser um topo. Meus amigos, tá? Topo de diário. Então, aqui é onde eu vou estar buscando a próxima compra. 439, mais ou menos, tá bom? Vou buscar por reversão. E o S500 foi um grande sacana. Eu tinha meus alarmes aqui, linha de boss do 200 e
e 88 minutos. E aqui, linha de boss de 1 hora. Não veio, ficou triste. Fiquei a ver navios, tá bom, né? Torcer para cair e eu conseguir fazer alguma coisa. Aqui nessa meio não quer fazer nada, tá? E o DXY aqui, que a gente tinha comentado, veja, essa região tá marcada a eternidade junto com vocês, né? Tem muito tempo que tá marcada. Finalmente chegou ali, até sentiu ele um pouquinho, só que tem um porém aqui. A linha de boss, vocês sabem que ela vai se movimentando. Então ela tava aqui, mais ou menos, e ela veio para baixo. E o que pode estar significando? O próximo candle que fechar acima dessa linha amarela vai estar ganhando ela. E aí a gente vai ver um movimento bem mais forte do dólar, provavelmente até essa região, tá? E se isso acontecer, o que eu vou ter que fazer? Vou continuar esperando cada recuo do dólar para poder comprar e vou procurar qualquer trade que eu tenha no USD no início do par. Então, o USD JPY, o USD CAD, tudo isso, né? Porque eu vou ver que o meu dólar tá ganhando força frente a todos os outros pares de moeda. Essa é a forma inteligente da gente poder operar Forex. A gente pegar o DXY como a nossa base principal, o euro-dólar também, que é porque eles são inversamente correlacionados, e aí a gente ir procurando os pares de moeda para pegar a direção principal daquilo que o DXY está me dizendo. Em contrapartida, eu ainda tenho essa liquidez, né? Então o que eu espero? Se ele não ganhar isso aqui, ele vai estar fazendo, olha aqui, ele tem uma divergência no diário. Não é perfeito, porque o fundinho aqui tá lixaral. Mas beleza, ele pode até fazer esse recuo para cá, captura essa liquidez aqui, vai fazer esse movimento, se eu tiver correto. Ele vai parar bem aqui, essa região. Vamos desenhar e ver se isso vai acontecer. Isso é legal. E aí, depois, ele vem pra cá e vai ganhar aqui, tá? É isso que nós queremos. É isso que o povo quer. Cadê? Então tá. E euro-dólar, em contrapartida, né? A gente tá esperando essa perda desse fundo duplo aqui. Se ele fizer, ele vai fazer o movimento oposto também no DXY, né? Mas então eu quero que ele capture isso aqui primeiro. Faça esse movimento. Fecha abaixo. Nessa região nossa de compra. Fecha acima. Daí ele volta pra cá. Enquanto o DXY tá lá. Brigando na linha, tá? Daí quando o euro-dólar fizer esse movimento, o DXY tá lá já capturando aquela linha de tendência de alta, certo? Ele vem aqui, dá um respiro, vem aqui e pá! E aí o DXY sobe, entendeu? Será que vai acontecer? Vamos ver. É isso. Muito obrigada por me acompanharem. Um excelente final de semana para vocês e até mais.